em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Deus querido e Pai celestial, a tua palavra comida, aplica a tua palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o salmista, nessa sequência dos cantos integrados, ele vai falando sobre Deus e da maneira que Deus age, na maneira individual, de uma maneira coletiva, e agora está falando sobre os lares. Salmo 127 e 128, ele vai tratar desse assunto sobre os lares. E ele diz assim: o Senhor edificará a casa, e vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós sabemos que os nossos lares, a nossa família, tem que estar na mão de Deus. Irmãos, tem uma coisa: o ano pode ser próspero e às vezes os lares vão ser abençoados. Os anos poderão ser de bênção, mas as famílias serem desestruturadas. O ano poderá ser de vitória em algumas áreas, mas o que mais Deus está preocupado é com as famílias, com os lares, porque a família é uma instituição divina. Então, nós aprendemos uma coisa com o salmista nesse salmo aqui: que esforços humanos se frustram sem a orientação divina. Todo esforço humano, ele se frustra sem a orientação de Deus. Olha, você vai dizer, por exemplo, se o Senhor ficar a casa, em vão trabalhar que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Os esforços humanos sem a orientação de Deus não dá fruto, não dá resultado. Essa é uma realidade. Nós temos que ser bem grato a Deus por esse ensinamento. Às vezes a gente faz tantos planos, mas não coloca o Senhor como aquele que vai reger o plano. Olha, eu sempre falo, o desenhista, projetista, ele faz o projeto, mas até que aquela ferramenta está pronta para ir para a máquina para operar, tem um percurso, tem o material para ser comprado, para ser fundido, a fundição, a usinagem, demora. E a mesma coisa somos nós, irmãos. Se nós não colocarmos Deus para construir os nossos valores, os valores dos nossos lares, e ser Ele o principal arquiteto e executor do nosso projeto, não vamos conseguir no final do ano cantar o canto da vitória. Mas quando nós colocamos Deus como o projetista e o projetista e aquele que faz o projeto e executa o projeto, nós vamos executar esse ano, vamos trabalhar esse ano, vamos ver esse ano e cantar o canto da vitória no final do ano. Então, esforços humanos se frustram sem a orientação e a proteção divina. Podemos fazer projeto, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar a cidade, não adianta rota, não adianta exército na rua, não adianta. Deus que guarda, porque quem guarda nossas vidas é Deus. Então, irmãos, todas as nossas realizações, elas dependem de Deus. Todas as realizações da nossa vida dependem de Deus. O serviço para que você vai arrumar depende de Deus. Uma coisa que você vai comprar depende de Deus. Até a sua viagem depende de Deus. Tudo em nossas vidas depende de todas as nossas realizações. Deus quem está à frente de tudo. O Tiago, escrevendo a sua carta, sua epístola, aliás, ele diz assim: olha, não vamos dizer se não vamos viajar amanhã, se Deus permitir,
Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas fazem projetos, fazem planos, mas Deus não é veja bem, o projetista nem o executor do plano dela. É ela que projeta e ela que executar. Não, você faz o plano e deixa na mão, coloca na mão de Deus, para Ele concordar com o seu plano e executar o seu plano. Então todas as nossas realizações da nossa vida depende única e exclusivamente de Deus. Não adianta, irmãos, nós queremos partir por outro caminho, não. O salmista deixou uma coisa bem clara aqui, ó. Versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Quando você confia em Deus, você trabalha às vezes pouco e você tem bastante resultado. Quando você não coloca o seu projeto, o seu plano em Deus, você vai trabalhar muito e não vai ter resultado. É o que acontece com muita gente. Então, se o Senhor edificar a casa, irmãos, é inútil. Os nossos planos, os nossos projetos serão frustrados. Se edificar é dar alicerce, é dar fundamento. Se a nossa casa estiver fundamentada no Senhor, alicerçada no Senhor, irmãos, não adianta bom presidente, não adianta bom governador, não adianta nada. Agora, quando a nossa casa está fundamentada, alicerçada no Senhor, pode ser um péssimo presidente, uma péssima presidenta, pode ser um péssimo governador, mas o cristão vai vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. O cristão vai vencer, porque é promessa de Deus. Se o Senhor edificar, não acontece nada. Não adianta ter bom presidente, não adianta ter investimento do estrangeiro aqui, não adianta nada. Porque quem vai edificar os lares, as famílias, é Deus, irmãos. Os nossos projetos têm que estar nas mãos de Deus, para Deus executar os nossos projetos em concordância com a nossa vontade. Agora as pessoas hoje, eles fazem muitos projetos sem colocar Deus acima de todas as coisas. Então quando a gente olha essa questão, irmãos, Deus nos dá habilidades para as realizações. Quem dá habilidade para você realizar os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que você programa para o ano, é Deus. Mas muitas vezes, irmãos, nós achamos que nós somos autossuficientes. Nós achamos que nós somos os melhores. Olha, eu fiz esse projeto, eu pensei assim, e Deus desse jeito. Não, irmãos, quem faz é Deus. O querer efetuar está nas mãos de Deus, é Deus que faz. Nós podemos fazer projetos grandes, mas Deus fala assim, eu não estou nisso daí, não vai acontecer nada. Então Deus nos dá habilidades para as realizações. Quem dá habilidade para você realizar é Deus. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos orar, pedir a bênção de Deus todos os meses do ano, mas chegar no final do ano, não vamos cantar a vitória. Outra coisa, irmãos, Deus permite concluirmos os nossos projetos quando está de acordo com o querer dele. Deus permite. Você fez um projeto, colocou nas mãos de Deus, colocou para Deus agir, Deus vai ajudar você a concluir aquele projeto. Porque Ele é o Senhor, Ele está na frente, é Ele que vai executar por você, Ele vai te auxiliar, Ele vai te ajudar. Ah, mas Deus vai me auxiliar. Sim, quando você coloca os seus projetos, o seu sonho, tudo na mão dEle, Ele vai te auxiliar, Ele vai te ajudar, para Ele ser glorificado. Outra coisa, irmãos, Deus trabalha por nós, para realizarmos nossos projetos aqui na terra. Deus tem um projeto para a igreja aqui na terra, e Deus quer que nós realizamos os projetos de acordo com o querer dEle, com a vontade dEle, com a permissão dEle. Às vezes nós queremos fazer as coisas com as nossas vontades, sem a permissão de Deus. E eu sempre falo, irmãos, até pregar o evangelho tem que ter permissão de Deus. O apóstolo Paulo e Silas queriam pregar no lugar, o Espírito de Cristo não permitiu que eles fossem pregar, que eles fossem para outro lugar. Agora hoje as pessoas querem pregar o evangelho por conta delas próprias, querem pregar o evangelho conforme elas querem. Não é assim não, irmãos. Até para pregar tem que ter orientação de Deus. Ô irmãos, Deus trabalha por nós para realizar nossos projetos na terra. Somente aquilo que vem de Deus tem valor para os nossos lares. Irmãos, podemos conquistar riqueza, glória, fama, nome, status, mas lares desestruturados, acabados. A irmã Cira contou um testemunho hoje de uma moça
Quantos lares, irmãos? Casa bonita, carro importado e tantas coisas mais, mas não está aqui como o salmista diz: se o Senhor edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Mas o marido não vai ser abençoado, a mulher não vai ser abençoada, o filho não é abençoado, porque quem abençoa é o Senhor, não é dinheiro, não é status, não é nome, é o Senhor que abençoa. Oi, irmãos, nós temos que começar a pensar nessas coisas para colocar nas mãos do Senhor. Então somente aquilo que vem de Deus tem valor para os nossos lares. Hoje as pessoas estão colocando os valores invertidos, a inversão de valores. Ouça, olha, agora sim, agora eu tenho o sofá do meu sonho. Agora eu tenho a televisão do meu sonho. Agora eu tenho não sei o que do meu sonho. Não, seu sonho tem que ser em Deus. Coloca Deus na frente. As demais coisas serão acrescentadas. Obrigado, Jesus, por essa televisão. Obrigado por esse carro. Obrigado por essa casa. Obrigado por tudo. Mas Deus tem que... Está escrito na sua Bíblia, em Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Não adianta nada. Deus tem que ser o centro lá, o centro da família. Então, quando a gente olha essa questão, irmãos, olha, veja bem outra coisa. Somente aquilo que vem de Deus tem valor para os nossos lares. Não existe outra coisa, não. Não existe algo superior à ação de Deus em nossas famílias, em nossos lares. Podemos orar muitas vezes e receber bênçãos de Deus, dádivas de Deus, mas estamos, Senhor, sem aquilo que é o principal, a ação de Deus em nossas famílias, em nossos lares. Outra coisa, irmãos, somente as bênçãos de Deus trazem valores ao lar e à vida e à família. Somente as bênçãos de Deus. Você sabe de uma coisa? Eu estava conversando com uma pessoa de manhã, encontrei ela na rua, e ela veio dar uma notícia para mim. Ela falou assim: você sabia que fulano de tal recebeu uma herança tremenda? Eu falei: é mesmo, rapaz? Até postou no Facebook aí, aquela coisa toda, né? Tá na praia curtindo aí desde não sei quando, aí tá lá com a família, recebeu uma herança tremenda. Eu falei: é mesmo? Mas é parente? Tal. Aí contou a história. Eu falei: meu Deus, que maravilha, né? Que maravilha. Se a pessoa não tomar cuidado, para começar, você já recebe uma herança. Não tem nada contra cada um, mas eu fiquei pensando cá com meus botões. Você recebeu uma herança que às vezes ela é maldita, porque ela é de fonte nada legal. Nada legal. Vou nem dizer do que é. É uma fonte. Será que Deus está nesse negócio? Agora eu sou cristão, sou um obreiro do Senhor, pego o dinheiro, tá certo, vai gastar mesmo. Se não custou suor seu, né, Derval? Vai gastar mesmo. Só que será que Deus está nesse negócio? Você deixar a igreja, deixar tudo para ir? Ô irmãos, não, em primeiro lugar está Deus. Em primeiro lugar está Deus. Depois vê o que você vai fazer com as coisas. Então somente as bênçãos de Deus trazem valores ao lar e à vida. As bênçãos de Deus. Tem coisa, irmãos, que não é bênção não. Tem coisa que às vezes você pensa que é bênção e não é bênção, é laço. Tem coisa que parece que é bênção, mas não é bênção, é laço. A Cleide deve lembrar do diácono que nós tínhamos lá em Santo André lá, que chegou aí, tem as maiores recastadoras de pneu na época dos anos 70 e 80. Aqui no ABCD, cresceu tanto de uma maneira, aí o cunhado, estou muito amigo, os dois, tal, aquela coisa toda, deixou o cunhado, aí pegou um cruzeiro e foi viajar lá. Quando voltou, a empresa estava falida. Irmãos, tem coisa que tem que tomar, ora a Deus, coloca Deus na frente. Porque eu me deram chapéu, irmãos, você colocou Deus na frente? Você orou a Deus? Se o Senhor edificar a casa, em vão, irmãos, em vão você trabalha. Em vão, é Deus que edifica a casa. Então não toma muito cuidado com isso. Outra coisa, irmãos, atividades e objetivos no lar sem Deus trarão frustrações apenas. Tudo que fizermos sem Deus só traz frustrações. Só frustração.
não traz nada de alegria, nada de gozo, nada de contentamento. Pelo contrário, traz a dissensão, discórdia. Se Deus não tiver no comando das coisas, irmãos, colocar tudo na mão de Deus e deixar Deus agir. Porque do contrário, irmãos, é frustrações, é desânimo, é angústia, é tédio, é amargura, é disputa, é tudo quanto é coisa. Por que isso, irmão? Todas as bênçãos do nosso lar estão na direção divina, tem que estar na direção divina. Tudo que nós fizemos no nosso lar tem que estar na direção divina. O salmista diz assim, ó: não colocarei coisas más quando adentrar ao meu lar. Colocar coisa má, irmãos, tem tanta coisa boa, que você pode ver e você não vai colocar coisa má diante dos seus olhos e dentro do seu lar. Versículo 2, o salmista diz assim, ó: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele, aos seus amados, o sono. Somos eternamente dependentes de Deus. Toda vez que Israel quis ser autodependente, quebrou a cara. Toda vez eles queriam ser autossuficiente, autodependente. Você pega a época dos juízes. A Bíblia fala assim: e fulano julgou o juiz 40 anos. E depois disso, o povo voltou novamente a transgredir e ficaram nas mãos do inimigo. Se nós, irmãos, não colocarmos Deus em primeiro lugar, sermos dependentes de Deus, nós vamos quebrar a cara, porque nós somos eternos dependentes de Deus. Nós não somos como o filho nosso carnal, que é criado, e um dia ele fala assim: eu sou de maior, dono do meu nariz, tenho o meu salário, vou viver a minha vida. Nós não somos assim. Nós somos filhos eternamente dependentes de Deus. Os filhos dos seres humanos chegam a uma certa idade e falam assim: pai, agora eu sou dono da minha vida, ninguém manda mais em mim. Como diz a música Zezé de Camargo lá, né? Passarinho cria asa e quer voar, é verdade. Filho sai de casa e pronto, e aí você vai fazer o quê? Você ensinou o que era certo e o que era errado. Agora ele é dono do seu nariz, a lei dá direito a ele. Agora o cristão não, irmãos. O cristão não pode pensar assim, nem agir assim. Ele é filho eterno, dependente de Deus. Ele vai depender de Deus para sempre. Ele depende de Deus para se salvar, depende de Deus para viver nesse mundo, depende de Deus para chegar no céu, e depende de Deus para viver a eternidade também. Ô irmãos, a coisa é séria. Hoje as pessoas estão trocando tudo, a inversão de valores e a realidade. Então não somos independentes de Deus, dependemos tudo de Deus, tudo dependemos dele. Porque dele, para ele, e tudo é por ele, para a glória dele, louvor dele, tudo é para Deus. Vivemos um evangelho hoje, as pessoas não querem ser dependentes de Deus. Elas não querem ser dependentes de Deus, elas querem que Deus dependa delas. Senhor, faça assim que eu vou fazer assim. Não, irmãos, o dependente, ele faz e não esperando a recompensa. Pelo contrário, ele faz de boa vontade, sabendo que um dia terá recompensa. Jesus foi bem claro sobre isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o salmista deixa bem claro isso aqui, ó: inútil você será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o seu sono. Até quando dormimos, somos dependentes de Deus. Tudo depende de Deus. Só construímos alguma coisa boa se for segundo o padrão de Deus. Lembra que Jesus contou a parábola sobre o homem que construiu a casa sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia? O cristão constrói a sua casa onde? Na rocha, que é Jesus. O cara foi construir uma casa sobre a areia, construiu a casa, e com certeza até melhor do que a outra. Só que a Bíblia fala assim: e veio a chuva, e veio o vento, e ruiu a casa construída na areia, mas a casa construída na rocha não caiu, não destruiu. Por quê? Estava no padrão de Deus. A nossa vida, o nosso querer, os nossos projetos, os nossos sonhos tem que estar dentro do padrão de Deus. Só construir uma coisa boa se for segundo o padrão de Deus.
Está no padrão de Deus? Amém. Glória a Deus por isso. Eu estava conversando com os irmãos de manhã e disse assim: irmãos, nós vemos uma época em que é difícil. O pós-modernismo é coisa séria para se pensar. Porque as pessoas, e principalmente hoje, século 21, que as pessoas entendem o amor, não é no padrão bíblico, o amor no padrão consumista. Qual é o amor pós-modernismo? O amor pós-modernismo é o seguinte, para a família, estou falando de família. O pai tem um filho de menor, ele pega o carro, sai dirigindo o carro, bate, vai para a delegacia. Aí o delegado liga para o pai: ó, vem buscar seu filho o carro aqui que está na delegacia. Mas eu não dei o carro para ele, ele pegou o carro. Mas se vira, vem aqui. Aí o pai vai na delegacia. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Presta atenção nisso. No conceito pós-modernista, esse pai, se ele ama o filho, veja bem, se ele ama o filho, se ele é um pai de verdade, ele vai lá, vai pagar a fiança do filho, vai pagar toda a despesa, porque ele ama o filho. No conceito bíblico é diferente. No conceito bíblico, você fez, se vira. Agora o que acontece hoje? Nesse conceito pós-modernismo, o pai que não for lá pagar e passar a mão na cabeça do filho, não é pai, não tem amor e não é o marido ideal para construir um lar. Não, irmãos, está tudo errado. A inversão de valores. E isso eu consegui um exemplo, mas tem vários outros exemplos. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, para nós não deixarmos as coisas entrar nos nossos lares no conceito pós-modernismo. E hoje está muito pior ainda. Se o pai e a mãe não aceitar tudo que filho e filha e neto e tudo mais quer, não tem amor e não é cristão. É você crente desse jeito? Agora presta atenção numa coisa. Se você vai lá, se você tem dinheiro, seu filho fez a coisa errada, de menor, você vai lá na delegacia, você paga, você tem amor para alguns da família. Para outros da família, o dia que você vai pregar, Deus é justo. Aí a pessoa vai dizer para você assim: Deus é justo? É. Ué, se você fala que Deus é justo, que Deus é tão rude assim, é tão certo assim, por que você foi lá e pagou a coisa errada então? Por que você comprou a justiça? O cara vai jogar na sua cara. Se você não faz, porque você não tem amor. Se você faz, porque você não é crente. Olha a situação que está vivendo a igreja hoje. Se você não aceita, porque você não tem amor. Se você aceita, você não é crente. Irmãos, só construem alguma coisa boa se for segundo o padrão de Deus. Padrão de Deus para os nossos lares. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Estamos orando, buscando a Deus, buscando a fidelidade de Deus para conosco, porque o salmista deixa bem claro nesse salmo, os cantos de degraus, da fidelidade de Deus para conosco e da confiança que nós temos que ter nesse Deus. Outra coisa, irmãos, quem nos dá ideias e projetos sólidos e sadios é o Espírito Santo de Deus. Não tem um outro meio, irmãos. Não existe um outro meio. Quem nos dá projetos sólidos, sadios para os nossos lares, para a nossa vida, de fé, de regra e prática e tantas coisas mais, como é colocado na teologia e na ideologia, na filosofia de vida, quem dá tudo isso é Deus. Se nós não tivermos a orientação de Deus, nós não vamos chegar ao final do ano cantando o cântico da vitória. Vamos chegar muitas vezes abençoados em algumas áreas e não em outras. Não em outras. Podemos ter um bom governo e um péssimo ano. Podemos ter um mau governo e um ano de bênção e vitória, porque Deus está conosco. Sem o Espírito Santo não há ideias. Os projetos são meramente humanos. E projeto humano, irmãos, tem que ser colocado diante de Deus para Deus aprovar. É sacrifício,
é colocado diante do altar. Se Deus consumir o holocausto, também. Se Deus não consumir, amém também. Porque às vezes nós fazemos projetos e nós achamos que Deus tem que concordar com tudo. E Deus fala assim, não, eu não vou concordar porque eu sei lá na frente o que vai acontecer com você. Eu sei o que vai acontecer com você. Esse projeto não é bom para você. Tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes tem que tomar muito cuidado com essas questões também. Outra coisa, irmãos, sem a ação de Deus no nosso lar, não estaremos livres das ansiedades. Esse ano 2020 é onde já começou com ansiedade. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que isso vai acontecer? Irmãos, as perspectivas são boas. Mas nós temos que colocar Deus na frente de tudo. Tudo tem que colocar Deus na frente das autoridades, para Deus dar juízo para as autoridades, dar um sentido reto para tomar a coisa. Porque senão, irmãos, ficar criticando, não, vamos deixar nas mãos do Senhor. Nossa tranquilidade e a nossa esperança, irmãos, está apenas em Deus e naquilo que Deus faz em nosso favor. Então, irmãos, a família é a maior bênção de Deus agora, aqui para o salmista, diante da situação. Nas minhas palavras, assim, a partir do Salmo 120, na minha angústia, meu Senhor, eu creio num Deus que faz, num Deus que executa, num Deus que é fiel, eu creio na proteção de Deus, eu creio na minha fidelidade com Deus. Agora o meu lar tem que estar enquadrado nisso também. O meu lar, a minha família, a igreja como família de Deus tem que estar estruturada nisso. Irmãos, muito cuidado com as novidades teológicas que surgem, com as novidades ideológicas que surgem, filosofia que não para de surgir do dia a dia. Um fala uma coisa, outro fala outra. Irmãos, a Bíblia é a nossa bússola, é a nossa regra de fé e prática. Tomar muito cuidado para não deixarmos a Bíblia ficar contra nós. Nós temos que estar sempre em favor da Bíblia, sermos conduzidos pela palavra de Deus. Outra coisa, irmãos, veja bem, no Velho Testamento os filhos, era bênção, que a família grande, quanto mais filho, mais tinha soldado para a guerra. E diz o versículo 13: esses seus filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então a família, quanto maior era, mais pessoas tinha para batalhar. Hoje, irmãos, as famílias são pequenas, mas não quer dizer que as famílias não tenham com o que batalhar e não tenham com o que também, irmãos, se preocupar. Deus é o Deus que abençoa, mas temos que viver e colocar tudo nas mãos de Deus, tudo nas mãos de Deus, tudo. Se nós fizermos assim, irmãos, vamos chegar ao final do ano cantando o cântico da vitória, dizer assim: o Senhor reina, o Senhor é poderoso, o Senhor tem poder para executar mais do que eu pedi, mais do que eu necessito. Deus tem poder? Tem, irmãos, Deus tem, e Deus quer para cada um de nós executar isso em nossas vidas. Vamos colocar diante do Senhor as cidades, fazer os nossos projetos, fazer os nossos sonhos, colocar diante de Deus e deixar para Deus executar todos os nossos projetos, executar os nossos sonhos, porque aí, irmãos, chegar ao final do ano, nós vamos estar sorrindo. A alegria está no coração daqueles que amam Jesus Cristo, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor, a vossa força é. Irmãos, primeira coisa, irmãos, nós temos que ter em mente que sem Deus nós não conseguiremos nada. E se conseguirmos, vai ser frustração, vai ser dor, vai ser angústia. Sem Deus. Irmãos, agora sabe o que acontece? Tem um texto no livro de Josué que às vezes eu fico impressionado. A Bíblia fala que Josué é um homem de Deus, um homem que ganhou batalhas, colocou o povo em Canaã. Mas Josué foi iludido, enganado por uns falsos mendigos. A Bíblia fala que chegou o dia de Josué, os camaradas vestidos de roupa velha, tudo sujo, pão embolorado, os olhos de vinho tudo roto, tudo rasgado. E chegaram para Josué e falaram assim: Josué, de onde vocês são?
os teus servos são de uma terra distante. Quando nós saímos de casa, esse pão aqui era pão novo, fresquinho, saiu do forno naquela hora. Olha como é que está agora, todo embolorado. Esses outros aqui era tudo novo, olha como está aqui. As nossas vestes. E era vizinho deles, da onde eles estavam acampados. A Bíblia fala que Josué e os anciãos de Israel não pediram conselho à boca do Senhor. Eles fizeram aliança com eles. Daí a pouco estoura uma guerra contra a tribo desses vizinhos lá. E a Bíblia fala que agora Josué é obrigado a guerrear em favor daqueles seus vizinhos lá, que diziam que era de tão longe, na verdade eram seus vizinhos. Josué foi obrigado a guerrear e precisou agora clamar a Deus: sol se detém, lua se detém. Irmãos, não vai em conselho e não vai em palavras de pessoas. Primeiro consulte a boca de Deus. Deixa bem claro lá o texto. E Josué e os anciãos de Israel não consultaram a boca do Senhor. E depois que fizeram o voto, agora eles tinham que cumprir o voto. Se nós fizermos um voto a Deus, irmãos, cumpra o seu voto a Deus. Não deixa sugestões de pessoas. Porque o que mais existe são sugestões de pessoas para tirar a sua bênção e para eliminar a sua comunhão com Deus. Você vai ver lá em Josué, deixa eu até ler para os irmãos esse texto aqui, Josué, acho que se não me falha, capítulo 8. Josué capítulo 8. Olha o que diz aqui, é capítulo 8 mesmo. É capítulo 8 ou capítulo 9? Capítulo 9. Josué é enganado pelos gibeonitas, faz uma aliança com eles. Olha, diz o versículo 14 aqui: então aqueles homens israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Verso 15: e Josué fez com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria vida, e os príncipes das congregações lhe prestaram juramento. Depois sucedeu isso, que depois de 3 dias que fizeram o concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e moravam no meio deles. Ô irmãos, tome cuidado com as sugestões. Televisão, rádio, irmãos, né? Aqueles irmãozinhos abençoados, que dá sugestão para tudo. E não tem Deus na frente do projeto dele, do sonho dele, da vida dele, nem do lar dele. Cuidado com isso, irmãos. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé.